E vazou o roteiro completo de Vingadores Doomsday, aquele roteiro que deve ser o roteiro oficial do filme. Por que eu digo isso? Porque ele vazou antes do primeiro trailer sair e tá batendo muita coisa, tá igualzinha. A gente vai ler esse roteiro aqui agora juntinhos e vamos fazer essa análise comparando, colocando na tela o vazamento com imagens oficiais do trailer de Vingadores Doomsday. Se você não quer perder nada de Vingadores Doomsday, porque saiu o trailer, a gente trouxe a análise completa e já já eu volto aqui no canal trazendo mais coisas, porque tem mais coisa escondida que eu quero que você perceba. Então você tem que ficar inscrito aqui agora, com o sininho, porque essas coisas não tem horário para sair, é a hora que ficar pronta ela entra no ar. Então para você não perder nada, se inscreve agora com o sininho, tá bom? Que aí você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? Eu sou o JM Carneiro, este é o Cultura Popcia e seja muito bem-vindo. Vamos ao vazamento, que surgiu no Reddit. O John Campea, que é um jornalista que está acertando muita coisa, tanto da Marvel quanto da DC, e que foi postado no Twitter pelo My Time to Shine Hello. O My Time to Shine Hello não está sendo dos mais assertivos hoje em dia, mas como está batendo muito com o trailer e porque o John Campea falou que esse roteiro é real, a gente está trazendo aqui para você, porque aqui a gente traz para você conteúdos que de fato devam ser verdadeiros, né? E não qualquer coisa só para fazer view. Então vamos lá, ó. Vingadores, o dia do juízo final, né? Ou seja, Doomsday. Começa em Nova York, do universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Ele está lutando contra o Deadpool e o Wolverine, que foram enviados para lá com uma bomba destruidora de planetas construída pelo Fera, para destruir o mundo do Tobey, a fim de salvar o próprio universo dos X-Men de uma invasão, de uma incursão. O Tobey enfrenta o Wolverine do Hugh Jackman, que consegue plantar o dispositivo. O Wolverine fica para trás quando ele detona. Tanto ele quanto o Homem-Aranha do Tobey, juntos com todos daquele universo, são mortos. Existe também um outro vazamento que afirma que vai ter uma luta do Magneto contra vilões do Homem-Aranha do Tobey. Provavelmente o Duende Verde e o Dr. Octopus aparecem também nessa cena. Ou seja, heróis e vilões lutando juntos para tentar salvar o seu universo. A gente vai ter uma cena bombástica logo no começo do filme para mostrar que o filme chega chegando, que não poupa ninguém. Muito parecido com o que os irmãos Russo fizeram em Guerra Infinita, onde na primeira cena o Thanos já mata o Loki e bota o Hulk pra mamar. É isso aí. Então o negócio aqui vai ser foda pra caramba. E isso conversa com o trailer, porque a gente tem o Professor Xavier olhando pela janela e vendo uma incursão acontecendo. Provavelmente é a destruição do universo do Tobey, a primeira cena de Vingadores Doomsday. O Deadpool escapa e retorna ao seu próprio universo, que veremos ao longe. O Charles Xavier observa o mundo destruído abaixo com tristeza, mas eles não tiveram escolha. Então tá aí a cena do trailer que comprovaria esse início de filme. Em seguida cortamos para o funeral do Tony Stark, lá no final de Ultimato. E vamos lembrar que a Marvel vai relançar o Ultimato nos cinemas no mês de outubro, se eu não estiver enganado, poucos meses antes, né, 2 meses antes do lançamento de Doomsday. Essa nova versão de Ultimato deve contar com 7 minutos a mais, trazendo cenas que explicarão coisas importantes para Vingadores Doomsday. E claro que é uma forma também da Marvel tentar recolocar o filme como a maior bilheteria de todos os tempos. Então em seguida cortamos para o funeral do Tony Stark. O Steve conversa com alguns dos heróis, incluindo o Homem-Formiga, antes de devolver as joias. Ele volta no tempo e escolhe ficar com a Peggy. Eles têm um filho, o Jean, que é um dos filhos inclusive do Capitão América nos quadrinhos, então faz sentido. Um dia o Loki os visita. Isso é antes do final da segunda temporada de Loki, ou seja, antes dele virar o deus das histórias, o deus do multiverso, e liberar as linhas do tempo para o multiverso com livre arbítrio total. Ou seja, é naquele momento ainda onde a TVA podava os universos que podiam causar problema para a linha do tempo única criada pelo Aquele que Permanece.
Por isso que no trailer a gente vê o Loki com aquele terninho dele, clássico da primeira e do início da segunda temporada de Loki, né? Que ele vai fazer essa visita. Então em algum momento ali da história, entre a primeira e a segunda temporada, o Loki vai fazer essa visita pro Steve. Vai tirar ele daquele universo e vai colocar em outro. Vamos ler aqui, ó. Ele conta a Steve sobre a TVA e o avisa que eles, né, ele, a Peggy Carter e o filho, logo perderão essa linha do tempo, né, que será podada pela TVA, porque o Steve nunca foi destinado a viver ali ou ter um filho. O Loki oferece uma saída. Ele pode levá-los a um universo onde eles não existem e onde podem viver em paz, que é o universo do Quarteto Fantástico que a gente viu no Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Antes de partir, o Loki dá a Steve um cartão especial para contatá-lo. O Steve e sua família vivem por lá 10 anos. Aqui eu só vejo uma inconsistência com relação ao trailer. A gente vê um cartãozinho na mão de alguém, que agora a gente, sinceramente, eu não sei se é na mão do Loki ou na mão do Steve. É um cartãozinho com a cara do Loki ali, né, com o terninho. Só que quando vira o cartão, dá pra ver a Yggdrasil, ou seja, o Loki, né, aquela árvore multiversal que o Loki criou, ficou segurando lá as linhas do tempo. Então isso não bate. Porque se é antes do final da segunda temporada, a Yggdrasil não existia. Então não tem motivo para aquilo acontecer, aparecer na parte de trás do cartão. Algo que poderia explicar. Ou eles estão mentindo no trailer, aquela Yggdrasil não está no filme, aparecendo ali no cartão, ou o cartão, ele muda conforme o multiverso. Então vamos supor, lá atrás, há 10 anos atrás, quando o Loki entregou o cartão pro Steve, tinha outro desenho ali, provavelmente a linha do tempo principal do Aquele que Permanece. E depois, quando o Loki criou a Yggdrasil e deixou o multiverso livre, o cartão ele mudou automaticamente, como magia mesmo. Pode ser uma saída também para explicar por que isso pode estar acontecendo, tá bom? Mas não tem como saber, mas está batendo, porque não faz sentido o vazamento de tempos atrás falar de um cartãozinho que a gente nem sabia, nem pensava nessa possibilidade. É aquele cartão de visita, né? Você tira do bolso, entrega pro cara, ó, tem meu telefone aí, qualquer coisa você me liga. É tipo isso, né? E aí agora apareceu no trailer. Então tá conversando. Só tem esse ponto que a gente pode pensar em por que apareceu desse jeito no trailer e por que não faria sentido com o vazamento, mas eu acho que uma dessas duas explicações que eu trouxe são bem-vindas. Ou a Marvel mentiu no trailer, ou esse cartão ele muda conforme a magia do Loki, tá bom? Vamos continuar. Em seguida vemos o Doutor Destino visitando a Sue e o Franklin, que é a cena pós-créditos de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Eles claramente se conhecem. O Destino diz que veio falar com o Reed. Ele o avisa sobre as invasões, as incursões, e revela que o universo deles é o próximo. Ele propõe um plano, mas eles devem viajar com ele para a Terra 66. Destino também pergunta a Reed se é possível que alguém de outro universo esteja vivendo no deles. Eles escaneiam o planeta e descobrem uma anomalia, o Steve e a sua família. Eles confrontam o Steve, que os reconhece após viver ali por uma década. Eles explicam as invasões, as incursões, e pedem que ele venha para a Terra 616 para ajudar a convencer os Vingadores a confiarem no plano de Destino. Eles viajam para lá, o Steve consegue persuadir os heróis a ouvirem o Destino. Aí, uma coisa que aí eu posso dizer tranquilamente para vocês que eu acho que o trailer ele mente. Quem tá chegando com o Quarteto Fantástico e conversando com os Vingadores ali, não é o Thor. É o Steve e o Doutor Destino. Na minha primeira análise, eu até achava que o Thor estava ali. Mas agora eu já acho que o Thor nem ali estava. O Thor vai aparecer em outro momento. Então, o Thor, ali naquelas cenas do trailer, é um Thor fake. Quem tá chegando ali é o Steve e o Doutor Destino junto com o Quarteto Fantástico. Por quê? Porque eles vêm todos daquele universo. Faz nem sentido o Thor tá com eles. O Thor não estava no universo do quarteto. O Thor nem viaja no multiverso. O Thor tem que aparecer depois nessa história. Em seguida, eles visitam o universo dos X-Men, mas os X-Men são hostis. Eles sobreviveram a múltiplas incursões
e não confiam em ninguém. Eles assumem que os heróis do UCM e o Quarteto Fantástico vieram para destruí-los e atacam. A gente vê esse confronto claramente no trailer. O Reed e o Destino explicam a sua solução: construir canhões massivos em cada terra, que separarão permanentemente os universos e pararão as incursões. Então por isso que eles vão para o universo dos X-Men, para construir uma torre lá. Ao mesmo tempo, outra parte da equipe vai atrás do Namor e da Shuri. A Shuri, muito inteligente, pode ajudar também a construir esses canhões, né? E isso, por algum motivo, ela precisaria do Namor. Eles chegam lá, tem uma confusão no trailer, dá pra ver isso claramente. A gente deve ter um confronto entre o Namor e a Sue Storm, pelo menos entre esses dois, mas uma briga generalizada acontecendo também lá em Talocan, certo? Ó, eles se dividirão em equipes e cada uma irá para outra terra, para colocar um canhão lá. Enquanto isso, o Steve conta a Thor que conheceu um Loki que ainda está vivo. É aqui que entra o Thor. O Thor vai descobrir as incursões, vai deixar a filha dele provavelmente com a Valkyria em Nova Asgard, na Terra, e vai se encontrar com os heróis. Enfim, em algum momento aí ele vai se juntar com a galera, mas não é dentro da nave do Quarteto Fantástico. Isso definitivamente não tem como nem ser. O Thor pede ao Steve que o leve até ele, até o Loki. Usando o cartão do Loki, eles localizam a TVA, mas quando chegam todos estão mortos e o Loki teve o coração arrancado. Eles percebem que o Destino é o responsável. O Steve volta para confrontar o Destino, que revela seu verdadeiro plano: permitir que as incursões aconteçam para que ele possa reconstruir o multiverso, a sua própria imagem e ressuscitar sua família morta. Agora eu destaco o pôster que eles divulgaram de Vingadores Doomsday junto com o trailer. Mostra o Destino olhando para uma gravura. Nessa gravura a gente tem uma mulher e uma criança envolto por anjos. É como se fosse uma gravura dos seus familiares, a sua esposa e o seu filho, que foram mortos devido ao multiverso, devido a incursões. Isso fez com que ele quisesse vingança e reconstruísse o multiverso para ter sua família de volta. Então, esse é o plano do Destino e o teaser deixa isso muito claro pra gente. O teaser não, né? O pôster deixa isso muito claro pra gente. Ele leva Steve ao seu castelo na Lativéria, na terra dele. Lá o Steve conhece os seguidores de Destino, bruxas mascaradas. Uma delas se passa por Peg para manipulá-lo. O Destino revela que a presença do Steve no universo deles é o que desencadeou a incursão deles, porque ele não pertencia ali. Isso também levou à morte da família do Destino. O Destino ficou obcecado em parar a incursão, realizando experimentos perigosos, um dos quais falhou matando sua família e deixando-o desfigurado, forçando-o a usar a armadura e a máscara. Como vingança, o Destino mata o filho do Steve na frente dele, uma cena forte aqui no filme. O Destino anuncia que os Vingadores estão chegando e Lativéria se prepara para a guerra. O Quarteto Fantástico, os Vingadores e os X-Men se unem e marcham sobre a Lativéria. O Thor reza para Odin, que envia um exército de Valhalla para se juntar à batalha. Uma guerra massiva interrompe enquanto as terras começam a colidir. Eventualmente, os universos colidem uns com os outros e são destruídos, matando todos. Todos, exceto Destino. É revelado que ele roubou os poderes de Loki. Usando-os, ele cria o Battle World, o mundo de batalha. Ressuscita todos e apaga suas memórias. Eles acreditam que o mundo de batalha é tudo o que sempre existiu. Nós os vemos vivendo suas vidas novas nessa realidade falsa. O Doom senta-se em seu trono como o imperador do mundo de batalha, igual Guerra Infinita, né? O vilão vence no final. Vai ter o segundo filme, que no caso é Guerras Secretas, em 2027, para concluir essa história. Há também um vazamento da mesma fonte de Guerras Secretas. Se é verdade ou não, a gente vai conversar num próximo vídeo. Então, fique inscrito aqui no canal para você não perder nenhuma análise, nenhuma informação, nada de Vingadores Doomsday. Sábado tem live aqui no canal com o Kaique e o Luciano, do canal KMN e do Pod Geeks, porque vai estar tendo a San Diego Comic Con, vai ter painel da Marvel
e várias surpresas podem acontecer. Um segundo trailer pode sair, mas pessoas do elenco podem ser divulgadas, nem que saia um trailer só lá dentro do evento, vai ter descrição completa e a gente vai trazer para vocês tudo junto ao vivo na live. Estão prometendo elenco de X-Men revelado, ou seja, você não pode perder nada. Quarta-feira agora tem episódio inédito de X-Men 97, ou seja, você só tem motivo para estar inscrito com o sininho, para você não perder nada da cultura pop da Marvel, do UCM, de Vingadores Doomsday aqui com a gente, tá bom? Então fique inscrito e aqui na tela tem a nossa análise completa de Vingadores Doomsday, o primeiro trailer, tá bom? E, é claro, muitas outras informações para você na nossa playlist completa.